Quarto lugar, a fé que precisamos ter é uma fé abrangente a todos. Diz o texto, não há diferença entre judeus e gentios, versículo 12. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos. Por que, gente, não há diferença? Olha só, porque só há um Senhor. Se só há um Senhor, só pode haver uma fé. E essas outras fezinhas que a gente falou lá na introdução, são mentiras, são enganos religiosos, são enganos humanos. Só há uma fé e só há um Senhor. Qualquer outra coisa é anátema, é a maldição para a sua vida. Está colocando a fé em coisas que não é Deus, que não vai mudar nada na sua vida. Então, só há um Senhor, um caminho, uma verdade. E aí o texto faz uma comparação aqui, eu estou usando o termo, uma fé abrangente a todos. Sabe por quê? Porque não tem esse melhor e aquele pior. Quando eu me converti, as pessoas na minha cidade, os meus conhecidos, né, falavam assim para mim, então quer dizer que agora você virou santinho, virou santo, né? Já falaram isso para vocês também, né? Agora você virou santo, né? Vai para a igreja, ai que bonitão, né? Ah, tá, né? Aprontou, agora está indo para a igreja. Você fala o que com a pessoa? Eu falo para ela, não, agora eu reconheço que eu sou pecador. Você que é tão bom, tão perfeito, que nem precisa ir. Lá na minha época, os meus amigos ficavam com muita raiva de mim, mas eu acho que era uma raiva boa para fazer eles pensar na fé, né? Então, assim, não há diferença. Aqui no texto aparece, não há diferença entre judeus e gentios. Duas raças, duas nações. Não há supremacia racial, gente. Não tem esse ou aquele a priori, que são melhores, que têm mais oportunidades. Sua família, olha o que eu vou dizer, seus familiares não são mais importantes do que os outros familiares das outras pessoas. Deus quer salvar todos. Judeu, gentio, não importa. Podemos acrescentar aqui coisas, né? Hétero, homo, né? Não há diferença para Deus, Ele quer salvar todos, Ele quer alcançar todos, homem e mulher, não há diferença para Deus. É uma fé abrangente a todos. Agora a gente tem que entender, ninguém é excluído, mas também ninguém é privilegiado. Ok? Ninguém é excluído, mas também ninguém pode ser privilegiado. Todos têm que passar pelo processo de arrependimento e de fé. É uma fé abrangente a todos. Os judeus, por exemplo, da época de Jesus, diziam o seguinte, mas nós somos descendentes de Abraão. Tipo assim, quem é você, Jesus? Ok? E muitos, traduzindo para nós hoje, às vezes a gente diz assim, mas eu sou filho de crente, nasci numa família evangélica. Muito bem. Isso te torna melhor que eu que não nasci? Né? Não, mas eu estou na igreja há muitos anos. Ah, muito bem, rapaz. Isso te torna melhor que outra pessoa que chegou há outro dia atrás? Percebe? Deus não faz essas diferenças. E às vezes chega uma pessoa nova, tem um ano, e está fazendo aquele reboliço, está servindo, está fazendo o quê? E você olha, mas o que acontece? E eu? Se entrega a Jesus. Se entrega verdadeiramente. Para de ser religioso. É uma fé abrangente a todos. Ah, mas eu faço muito serviço na igreja. Tá bom, o outro que não faz também, Deus vai alcançar todos. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Eu sei que Romanos é um texto pouco mais pesado, né? Mas a gente tem que ler, aprofundar em toda a Escritura. Coloquei uns pensamentos assim, olha, eu estou dizendo que é uma fé abrangente a todos, mas se não precisar de transformação na nossa vida, se não precisar de transformação, não precisaria de salvação. Se Jesus morreu para nos salvar, é porque nós precisamos ser transformados. Se não precisar de mudança, se eu não preciso ser mudado, por que Jesus precisou ser sepultado? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A fé está disponível a todos. Deus não faz acepção. Deus não escolhe um ou outro. Ele olha, é quem crê. Quem crê vai receber. A salvação está disponível a todos. Você quer crescer na obra de Deus? Está aberta a todo mundo, gente. Deus não faz acepção. As igrejas, religiões podem até fazer. Deus não. Nada vai impedir os planos de Deus na sua vida. Amém? Você quer crescer? Qual o limite disso? É só se jogar na mão de Deus. Senhor, me usa mais. Senhor, isso, aquilo. Se coloca na mão de Deus, querido. E Deus vai fazer muito mais do que você imagina. Amém?
E aí o texto diz, porque o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Aqui está a grande questão. E aí, em quinto lugar, para a gente não demorar muito, a fé que precisamos ter, eu vou dar um termo, é uma fé pessoal e coletiva. Versículo 13 diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele está se referindo ao pessoal, alguém. Toda pessoa, você individualmente precisa tomar a sua decisão. Seu filho individualmente precisa tomar a sua decisão. Seu parente, qualquer pessoa. Isso é individual. Todo aquele que invocar será salvo. Esse salvo me remete a um grupo coletivo, ao grupo, à coletividade. Apóstolo Paulo, quando se converteu, foi lá enviado para participar do grupo de discípulos, e assim por diante. Mas aqui tem algo interessante, todo aquele que invocar, aqui está implícito a necessidade dessa fé. Eu invoco aquele que eu creio. Eu invoco aquele que eu creio. Há um reconhecimento do Senhor. Todo aquele que invocar o Senhor. Qual o primeiro ponto que nós falamos no início? A fé que precisamos ter é uma fé em Jesus como Senhor ressurreto. Reavalia bem isso na sua vida. Jó, quando estava lá na grande luta dele, na dificuldade dele, ele diz, eu sei em quem tenho crido. Talvez é isso que falta na nossa vida, entender de fato as profundidades do Evangelho, que é o Evangelho de Cristo, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador. Amém, gente? Vamos revisar, coloca os pontos aí para nós. A fé que precisamos ter é uma fé em Jesus como Senhor ressurreto. Se Ele é Senhor, você é o quê? Servo. Se Ele é ressurreto, cabe a Ele toda a honra, toda a nossa vida. O céu já honra o Senhor. Ele quer a sua vida, Ele quer sua dedicação. A fé que precisamos ter é uma fé interior e pública. Crê no seu coração, isso é o mais importante. Mas se você crê no seu coração, confessa isso, não esconda. Não tenha medo do batismo. Coloca a aliança no dedo e diz, eu sou de Jesus. O reino espiritual precisa receber esse documento. A certidão de casamento, a certidão de adoção, está aqui escrito, eu sou de Jesus Cristo, meu compromisso é com Jesus. A fé que precisamos ter é uma fé bilateral, a minha parte e a parte de Deus. E eu costumo pensar e acreditar que Deus faz a parte dele, Ele não vai errar, eu é que preciso cuidar da minha parte. A fé que precisamos ter é uma fé abrangente a todos, ninguém está excluído daqui. Para com esse complexo. Ah, mas ninguém me vê, ninguém... Não, se você não quiser se entregar, isso é coisa sua, querido. Jesus está abrindo a salvação para todo mundo. A porta da salvação está aberta a todo o que crê. A fé é abrangente, mas a fé também é uma fé pessoal e coletiva. A decisão é de cada um. E vou te falar, muitas vezes você toma uma decisão pessoal, outras pessoas vão ficar contra você. Ok? Quando você toma uma fé pessoal em Jesus, uma decisão, outras pessoas podem não gostar, mas a decisão é pessoal e coletiva, porque depois que eu tomo a minha decisão, eu vou participar de um grupo que é a chamada igreja, que é a comunidade de discípulos. Está claro ou está escuro? Podemos orar nesse momento então?